Quem tem a paz do Senhor na sua vida, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite, glória a Deus. É muito bom estar na presença de Deus e juntos podermos também louvá-lo e bendizer o seu nome, exaltar a Ele, que é o único merecedor da nossa adoração nessa noite. Eu sei que, como já foi falado aqui, nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas para nos dar vitória. Ele continua sendo o dominador de todas as coisas. O homem pode perder o domínio, pode perder o controle, mas Deus continua no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Eu queria que os irmãos pegassem a Bíblia, por favor, para a gente não delongar muito aqui, para a gente já aprender aquilo que Deus tem para nós. Quero que você abra a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Glória a Jesus. Vai procurando e dando glória. Glória a Deus é de graça, não é pago. Glória a Jesus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus e quero convidá-los, você de casa também, para você meditar também conosco na palavra, e com toda certeza Deus irá falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Palavra de Deus esta que é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Ela penetra na divisão da alma, das juntas e medulas, e a mesma é apta para discernir o pensamento, a intenção dos nossos corações. Jeremias capítulo 31, verso de número 2. Quem achou diz amém. Eu tenho duas traduções e eu vou ler as duas traduções. Verso 2, a primeira tradução, a minha, diz: glória a Deus. A primeira tradução diz assim: assim diz o Senhor, o povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. A segunda tradução é: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, e Israel mesmo, quando eu vos fizer descansar. Amém? Quantos podem levantar a sua mão e diga Jesus? Melhora, diga Jesus. Fala comigo através da sua palavra. Diga: fala comigo nessa noite. Se assenta, você pode aplaudir a Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero ser bem sucinto na noite desse dia, quero ser objetivo, mas quero que você dê liberdade para que o Espírito Santo continue falando. Eu falo continua porque ele já está falando conosco desde o princípio do culto. Quando nós olhamos para Jeremias capítulo 31, nós vemos uma menção que o Senhor faz ao profeta. O Senhor diz: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada
achou graça no deserto. Quando Deus está falando a Jeremias, é que uma leva foram levados para o cativeiro, uma parte do povo foram mortos à espada, e esta parte que escapou da espada, Deus, ele diz que esse povo achou graça no deserto. Quando nós olhamos aqui, nós vemos uma declaração que ela é maravilhosa, e ela é feita no versículo que nós lemos, do capítulo 31 e o verso 2. E o texto vai mostrar para nós que é Deus encorajando o seu povo a buscá-lo a cada dia. Quando nós percebemos, Deus ele vai falar esse texto do capítulo 31, verso 2, aos remanescentes, aqueles que eram remanescentes, e eles acharam graça no deserto. E apesar das batalhas, das perdas que essas pessoas enfrentaram e tiveram, a graça de Deus estava disponível a estas pessoas. A verdade que as pessoas que viram o juízo de Deus, as pessoas que aprenderam que foi o juízo de Deus que cumpriu e a sua graça foi manifesta. Se você já passou por um deserto, você vai entender, assim como o texto está expressando, você vai entender a bênção de Deus e vai encontrar a graça nele. Por quê? O profeta está dizendo que o povo que escapou da espada, assim diz o Senhor. Quando há esta menção, assim diz o Senhor, não é o homem, é o Senhor falando. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada, ou o povo que escapou da espada, o povo que não receberam o juízo, eles encontrou graça no deserto. Percebe que o deserto é um ermo, é um pedaço de terra inabitado. Deserto é um lugar onde não tem seres humanos. Você não vê ninguém morando no deserto. Olha, eu vou fazer uma casa, vou construir uma casa no deserto. Você não vê nenhuma casa no deserto. Deserto é o lugar que ninguém quer estar. Mas Deus está dizendo através de Jeremias, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Porque aqueles que se livraram da espada, eles fugiram para o deserto procurando escape. E Deus está dizendo, aqueles que escaparam da espada achou a graça no deserto. Eles achou descanso no deserto. Eles achou habitação no deserto. Eles alcançaram misericórdia no deserto. Parece ser impossível do que eu estou dizendo, mas é a verdade. Porque eles foram para o deserto procurar abrigo, e pela espada que vinha atrás, os inimigos, para triunfar sobre eles, eles vai para o deserto. E o texto diz que o Senhor diz que o povo que escapou da espada achou graça. Graça que é misericórdia. Se você está no deserto, você vai entender. Como eu já disse, deserto é um ermo ou um pedaço de terra que é inóspito,
é desabitado pelos seres humanos. Uma das razões porque é um deserto é porque parece não haver jeito de transformá-lo em uma terra de crescimento. Percebe que quando eu gosto, quando falo de deserto, lembrar de Isaac. Isaac vai para o deserto, Deus disse: não desce no Egito. Isaac fica no deserto, e no deserto você sabe que não dá nada. Só que o deserto para Deus se torna um lugar propício para crescimento. Nós não gostamos de deserto porque deserto faz sofrer. E eu aprendi que é o sofrimento que traz o crescimento. Nós não gostamos do deserto porque o deserto às vezes nós nos sentimos isolados. Mas Deus está dizendo que o povo achou graça, foi na onde? No deserto. Jesus, quando está no Jordão, o Espírito desce sobre ele, mas foi no deserto que ele recebeu o poder para vencer o diabo. Você está aí? Eu repito, Jesus no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. Era Deus dizendo: esse é o meu filho amado. Só que foi no deserto que o poder de Deus veio sobre ele para vencer o diabo. Por que nós não gostamos do deserto? Gostamos do Jordão, porque o Jordão fala de providência. Jordão Deus abriu, Jordão Jesus recebeu o Espírito Santo. Mas quando se trata de deserto, a gente fala: não, pastor, não quer esse negócio de deserto, a minha vida já está difícil demais. Só que Deus, ele quebra o paradigma e diz assim: o povo achou graça no deserto. E a verdade é que uma das razões porque o deserto parece que não haver jeito de transformá-lo em uma terra de crescimento. Entretanto, o verso acima que nós lemos nos mostra que a graça de Deus pode ser encontrada no deserto. E se eu posso profetizar, e eu profetizo que você vai achar a graça de Deus no seu deserto também. Se você está no deserto, fica tranquilo, você vai achar a graça de Deus no deserto. Primeiro lugar, olha para mim por favor. O que significa achar graça no deserto? Pergunta para a pessoa que está mais perto de tu. O que significa achar graça no deserto? Alguém sabe me explicar? Eu te explico se você não pode me explicar. Significa dizer que não importa quão ruim pareça estar, tem graça de Deus para te ajudar a atravessar o seu deserto. Eu vou repetir. Significa que não importa quão ruim pareça estar, sua vida pode estar de cabeça para baixo, tudo pode estar dando errado para você, as portas podem estar fechadas, mas Deus está dizendo: tem graça de Deus para te ajudar a atravessar esse deserto. Você crê nisso? Tem graça de Deus. Tudo que você está enfrentando hoje, a graça de Deus está disponível para ajudar você a atravessar esse deserto. Eu repito, não tenho problema em repetir. Tudo que você está enfrentando não é amanhã e nem é depois, é hoje. A graça de Deus está disponível para te ajudar a atravessar esse deserto. Tem graça de Deus nesse deserto para você hoje. Neste domingo, dia 2, Deus preparou para dizer para você: a minha graça está no teu deserto.
você está enfrentando hoje pode parecer ruim, mas você pode ter certeza de que a graça de Deus está disponível para te ajudar. Deus vai lhe ajudar. Você não está sozinho nesse deserto. Todos podem estar contra você, mas a graça de Deus está ao teu favor. Você não vai parar, não vai perder, não vai morrer, porque a graça de Deus é suficiente para te ajudar a vencer o deserto. Quer ver? Lembra de Agar? Quando Agar sai fugitiva da casa de Abrão, Deus manda ela voltar. Depois, quando Ismael nasce, Isaac nasce, agora Ismael ri. Sara disse: não quero mais Agar dentro da minha casa. Abraão despede Agar com um cântaro de água e pão. Ela e Ismael vai para o deserto. Quando chega no deserto, a água acaba. Agar deixa o menino a um tiro de pedra e fica de longe dizendo: vai morrer, vai morrer. Mas a Bíblia diz que Deus gritou de lá e disse: Agar, volta, porque eu ouvi o choro do menino. Era Deus dizendo: Agar, tem graça para você no deserto. Esse deserto não vai matar Ismael, porque eu tenho promessa na vida de Ismael. Tem graça de Deus no seu deserto, meu irmão. Eu vou repetir por causa de 3 mãos levantadas. Tem graça de Deus no seu deserto. Está enfrentando o deserto da enfermidade, tem graça de Deus no seu deserto. Está enfrentando a adversidade na família, tem graça de Deus no teu deserto. Você que está me ouvindo em casa, tem graça de Deus no seu deserto. O seu deserto pode ser o resultado de suas ações. Israel peregrinou no deserto durante 40 anos. Por causa de quê? Das suas ações, dos seus pecados. O deserto de Moisés, de não entrar na terra prometida, resultado das suas ações. Senhor, por que eu estou no deserto? Vê o que é que tu fez. É o resultado das suas ações. Ou também pode ser o resultado das provas ou das provações de Deus a você. Deus pode estar provando você, ou o seu deserto é o resultado da sua própria ação. Se não for o resultado da minha ação, é o resultado das provações de Deus na minha vida. Mas se for das suas ações, Ele está dizendo: tem graça para você. O povo pecou, alguns foram para o cativeiro, outros morreram, mas alguns poucos escaparam. E Deus diz assim: vocês pecou, mas eu vou dar graça para vocês. Mas a razão pela qual você está enfrentando o deserto não anula que a graça de Deus pode ser encontrada. Você vai encontrar graça nesse deserto. Se você desse um glória, né? Eu estou dizendo que você vai encontrar graça no seu deserto. Segundo lugar, significa que a graça de Deus não removeu o deserto, mas ajudou-os a suportar o deserto. Eu repito, significa que a graça de Deus não removeu o deserto. A graça não anula o deserto, mas a graça ajuda a vencer o deserto. Você quer receber a graça de Deus para vencer o deserto? Deus pode não remover o teu deserto e nem tua luta, mas Ele vai te dar graça para suportar este deserto, meu irmão. Porque a maioria de nós, vamos ser sinceros, né, gente?
Nós só estamos crentes aqui. Vamos ser sinceros. A maioria de nós olhamos e diz assim: Senhor, tira essa luta de mim, tira essa prova de mim. E Deus não tira, mas Ele te dá graça. De repente você fala: rapaz, mas eu passei mesmo. É porque a graça de Deus te ajudou a suportar. Eu profetizo que Deus vai te dar graça, 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 para suportar essa afronta, para suportar esse mal, para suportar esse deserto, para suportar essa prova, para suportar essa dor. Deus não vai remover o deserto, mas Ele te dará graça. E eu provo, pastor Zé Roberto. Paulo estava assim dizendo: Senhor, tira o espinho da minha carne, está doendo. Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus estava dizendo: Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou te dar graça para suportar. Você vai aguentar a prisão, vai aguentar os açoites, mas você vai levantar a bandeira para dizer: venci, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Oh, glória! O povo de Deus encontrou graça de Deus no deserto, mas ele não removeu o que ele estava enfrentando. Deus não removeu o inimigo, Deus não tirou o inimigo, Deus não vai tirar o inimigo, mas Deus vai te dar graça para olhar para a cara dele e dizer: sai da minha frente, porque eu estou debaixo da autoridade, eu estou debaixo da glória. Tem gente com a mão baixa, mas vamos lá. Deus não vai tirar esse espinho da carne, Deus não vai tirar essa pedra do seu sapato, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça, 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 eu vou te dar graça. Quantos pode levantar a mão, porque tem graça de Deus nessa casa? Quem pode levantar a mão e adorar? Tem graça de Deus, tem graça de Deus nesse lugar. Muitas vezes, queridos, estamos esperando Deus remover o deserto, quando a sua graça está disponível para ajudá-lo a suportar. Tem graça disponível, irmão Pedro, para o senhor vencer esse deserto. Tem graça de Deus para você, meu irmão. Deus não vai remover essa pedra, Deus não vai remover esse mal, mas Ele vai te dar graça para vencer. Assim como Ele deu graça a Jesus para vencer, Ele vai te dar graça para vencer. Ele vai te dar graça para vencer. Ele vai te dar graça para vencer. Ele vai nos dar graça para vencer. Aleluia. Por exemplo, a sua graça não para a chuva. Eu vou repetir. A sua graça, Zé Paulo, não para a chuva, mas ela dá um guarda-chuva para que você não molhe. Oh, glória! A graça dele não para a chuva, mas a graça dele te dá um guarda-chuva para impedir de molhar. Oh, glória! Lembra do deserto que a humanidade passou esses dias? Do Covid-19? Todo mundo passou, e a nossa oração era: Senhor, expulsa esse mal, expulsa esse mal. E Deus disse assim: gente, vocês vão encontrar graça nesse deserto. Eu não vou repreender o mal, mas eu não vou tirar a chuva, eu não vou parar a chuva, mas eu vou dar o guarda-chuva para vocês. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Deus não vai remover, Deus não vai remover, mas Ele nos dá graça. Olha para mim. A graça de Deus não para a dor.
Mas a graça nos dá anestesia para aplacar a dor. Lembra daquele dia que você está mal e você toma aquele remedinho que você sente o mal indo embora? É a graça de Deus. Aquele dia que a fornalha está aquecida e você fala: ixi, hoje eu não aguento não, hein, vou parar. Mas de repente aquele vento suave faz, ó. É a graça de Deus dizendo: de noite tem fogo, de dia tem a brisa suave. Unamanda canda laba choravacaia. Unamanda subiandaraba chebimarabaia. Ei, Deus não vai, a graça de Deus não vai parar a dor, mas ela lhe dará anestesia para abafar a dor, que você possa suportá-la. E eu volto para Jesus de novo. Jesus está na cruz, e a oração dele, ele está lá, de braços abertos, o corpo está dilacerado, ele já não tem mais força, os pés estão cravados no cravo. Ele respira e começa a dizer: Pai, perdoa-os. Quando ele vai dar o último brado, ele apoia no cravo e diz: está consumado. A graça de Deus estava sobre ele para vencer a cruz, e foi ele que fechou com chave de ouro, dizendo que no mundo tereis aflição, mas eu venci, tende bom ânimo. Se Jesus venceu a dor, você vai vencer. Se Jesus venceu a dor, nós venceremos. Você vai vencer a dor da rejeição, você vai vencer a dor da crítica, você vai vencer a dor da perseguição, você vai vencer a dor da calúnia, você vai vencer a dor da separação, você vai vencer a dor, aleluia, dos hipócritas. Nada vai parar, porque a graça de Deus te dá força para suportá-la. Aleluia, aleluia. A graça de Deus, querido, simplesmente está disponível para te ajudar o que você está enfrentando. Não importa o que você está enfrentando, não importa o que a sua casa está enfrentando, a graça de Deus está disponível. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. A graça de Deus está disponível sobre esta igreja. A graça de Deus está disponível sobre os ouvintes de casa. A graça de Deus está disponível sobre Zé Paulo, José Roberto, pastor Daniel. Está disponível sobre esta igreja. Aleluia. Meu irmão, Deus pode ter enviado o deserto no seu caminho. Portanto, pare de tentar fugir do deserto. Aleluia. Deixe que a graça de Deus te encontre nesse deserto. Tem gente querendo mudar. Não adianta. Se Deus enviou o deserto, passe por ele e deixe que a graça de Deus te encontre nesse deserto. Eu vou repetir: deixe que a graça de Deus te encontre nesse deserto. Se Deus enfiou essa enfermidade, encontre graça de Deus nesse deserto. Se Deus enviou esse problema, essa adversidade, encontre graça. Você vai sair mais forte desse deserto. Não adianta fugir. Terceiro e último, ora para nós ir embora. Significa que a graça de Deus sempre está disponível.
E não importa o que você possa estar enfrentando, não importa, a graça de Deus sempre está disponível. Quantos querem a graça de Deus para a sua vida hoje? Então recebe a graça, porque ela está disponível aqui nesta casa. A graça de Deus está disponível para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. A razão pela qual Israel Israel estava no deserto, foi por causa de seus pecados. Contudo, eles ainda encontraram a graça de Deus no deserto. O que te levou para esse deserto? Não importa. Tem graça de Deus disponível para você nesse deserto. Meus irmãos, qualquer que seja a causa do seu deserto, não determine se a graça de Deus está disponível. A causa é esta, pastor. Não anula a graça de Deus. Eu estou no deserto, é por causa disso, por causa daquilo. Não anula a graça de Deus. Não me importa o motivo que você está nesse deserto. A graça de Deus não está disponível porque você é bom, você é boa. A graça de Deus, mas a graça de Deus está disponível porque Ele é misericordioso. Porque eu oro, pastor, e estou no deserto. Não é porque tu ora que Deus vai te tirar você do deserto, porque Jesus orava e foi para o deserto. Moisés orava e estava no deserto e não saiu do deserto, morreu no deserto. E aí? Pastor, eu sou um cara bom. E quem disse que bondade tira alguém do deserto, irmão? Se bondade tirasse alguém do deserto, Deus não tinha deixado Jesus passar pelo deserto. É para mim? A graça de Deus está disponível, não porque nós somos bons, é porque Ele é misericordioso. Irmão, esta mensagem é maravilhosa. Sabe por quê? Porque para cada cristão, ele pode obter a graça de Deus no seu deserto. Ele pode obter a graça de Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Hoje a misericórdia de Deus já se renovou sobre nós. Eu concluo. Você que é crente, a questão é: você vai encontrar graça no deserto ou descansar na graça de Deus? Eu vou descansar na graça de Deus. Pastor, mas qual a diferença de encontrar a graça e descansar na graça? Encontrar é uma coisa, descansar é outra coisa. Encontrar, eu encontro se eu estou perdido. Descansar não. Ninguém perdido descansa. Lembra da dracma? A mulher não descansou enquanto não achou. Então ela tem que trabalhar para achar. E a graça não tem trabalho para achar. Agora, descansar na graça é outra coisa. Você quer descansar na graça de Deus? Você está no deserto e a graça está disponível. Não gasta procurar ela, ela vai atrás de você. A única coisa que você tem que fazer é descansar.
Você pode concentrar na solidão do seu deserto, ou você pode desfrutar da comunhão, da graça de Deus na sua vida, no seu deserto. Tenha comunhão com a graça. Ou você fica na solidão do deserto, ninguém me ama, ninguém liga para mim, ninguém está aí comigo. E daí? Tem graça de Deus. Descansa, desfruta da graça, tenha comunhão com a graça de Deus. Você pode concentrar na dificuldade do seu deserto, ou você pode concentrar na ajuda da graça de Deus. Deus, me dá graça para vencer. A verdade é que você é o único que determina o que a graça de Deus vai fazer por você. Não é Deus que vai determinar a minha graça, vou determinar para você. Não, é você que determina o que a graça vai fazer por você. Determine hoje o que a graça de Deus vai fazer na sua vida. Determine hoje. Por quê? Porque a graça de Deus está disponível, e não importa o que você está enfrentando. Você pode encontrar, ou você pode concentrar nela e receber o alívio que a graça te traz. Você está esperando o mover de Deus no seu deserto? Não. Provavelmente Deus não vai remover esse deserto. Pastor, mas eu vim aqui para ouvir uma palavra. Você está ouvindo? Deus não vai remover o seu deserto. Misericórdia, pastor. Deus não vai remover o seu deserto. Repito de novo. Mas de uma coisa eu sei: tirar o meu deserto Ele não vai, mas Ele vai me dar graça para vencer o deserto. Porque se Ele me tirar uma hora ou outra, Ele me bota de novo. É melhor ficar no deserto tendo graça do que sair do deserto sem graça. Não dá, né, gente? Glória a Jesus. E apesar que Deus ouve a nossa oração, me tira do deserto. Aí Deus fala assim: eu vou tirar, mas não tem graça não. É melhor estar no deserto com graça do que sem deserto sem graça. Você quer graça? Então não pede para Deus tirar o deserto. Fala: me dá graça no deserto. As pessoas têm que olhar para nós e ver graça de Deus em nós. Nossa, essa irmã tem graça na vida, esse irmão tem graça na vida, essa pessoa tem graça. Sabe por quê? Porque Deus não vai tirar o nosso deserto, mas Ele vai nos dar graça para vencer o deserto. Meu irmão, não perca a graça de Deus. Se concentre. Tem gente que se concentra na dificuldade do deserto e não se concentre na graça de Deus. Não concentre na sua dificuldade, se concentre na graça. Deus, me dá graça para vencer esse diabo. Deus, me dá graça para vencer essa dificuldade. Deus, não aguento mais esse marido, me dá graça. Deus, eu não aguento mais esse filho, me dá graça. Deus, eu não aguento mais essa perseguição, me dá graça. É só a graça de Deus. Deus, eu não aguento mais essa enfermidade na minha casa, na minha família. Me dai graça, nos dai a sua graça para vencer. Deus pode não curar, mas Ele vai dar graça para vencer. Amém? Quem recebe a palavra fica de pé, dando glória a Deus. Amém? Quem recebe a palavra levanta dando